Oi, senhores. Hoje é dia de Páscoa, domingo, abril do ano de 2025. No vídeo anterior, eu falei sobre reencarnação, né? Que uma pessoa me perguntou sobre isso. E hoje eu vou falar novamente sobre reencarnação, mas vamos dizer como um pouquinho, que a gente também não sabe muito, mas como ela é feita e o que acontece quando a gente reencarna. Quem somos nós, né, quando reencarnamos e etc. Dentro daquilo que eu sei do estudo e das novas informações também. Lógico que no decorrer dos anos virão outras informações ampliando mais os conhecimentos de qualquer coisa. Conhecimentos sobre esse que eu vou dar agora, sobre umbral, inferno, extraterrestres, outros mundos, com o tempo, porque as coisas vêm assim devagarinho, né? Vêm aos pouquinhos, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir uma enchente de conhecimento. Vão lendo para ter a base, é muito bom. Quem tem já uma base de certos conhecimentos é muito mais fácil de entender, né? Os que virão. Bom, senhores, então vamos lá. Como é feita a reencarnação? Quando por exemplo, a pessoa falece, ela pode ir para uma colônia espiritual, nem todos vão. Outros podem ficar adormecidos em cápsulas em naves extraterrestres e serão conduzidos ao planeta de merecimento. Ou seja, esses seres irão habitar corpos primitivos, planetas primitivos. Outros, em missão, que vieram de planetas, vamos dizer, alguns até nem nunca reencarnaram aqui, mas vieram pela primeira vez ou pela segunda vez fazer o trabalho espiritual, fizeram direitinho, então falece, então vai lá para o planeta deles. Planeta de origem. Só que esse planeta de origem, às vezes não é realmente o planeta de origem. Por quê? Um exemplo. O planeta em que Jesus é originário, ele foi destruído já, quer dizer, não existe mais. A destruição de um planeta pode ser por si mesmo, como aconteceu com o planeta dos Pleiadianos, que tiveram que vir para outros planetas, porque o planeta deles implodiu devido à intensidade da luz. Outros planetas explodem, explodem, não é? Implodir, preste atenção, implodir é uma coisa, explodir é outra, né? Então outros explodem até porque houve guerras com esses tais répteis e dragões da não-luz, porque também tem a parte deles que é da luz, mas os da não-luz são muito violentos. Então eles até quando as coisas não seguem o que eles querem, né? Aí eles destroem o planeta ou simplesmente destroem aquela dimensão, aquela superfície, como foi feita em Marte. Existe vida em Marte, mas noutra dimensão. E existem bases secretas em Marte, no subsolo, com seres aqui da Terra e com seres extraterrestres. Bom, então, outros planetas, porque às vezes certos planetas têm uma vida assim como a gente tem, né? Tem que morrer, né? Para renascer. Também tem outros planetas que têm que morrer. E lógico que a parte material, ela
acho que fica por aí, né? São aqueles pedaços que a gente vê até naqueles filmes, que isso existe no espaço, né? De vez em quando cai aqui até na Terra, né? Chamam de meteorito. E tem a parte sutil de luz, ela vai ser aproveitada no universo. Tudo é aproveitado. E assim acontece. Bom, então, voltando aos seres quando desencarnam. Então, uns, como eu estava dizendo, alguns vão para o planeta de origem. Então, fiquei aí, né? Bom, então, a pessoa está lá numa colônia e teve direito de estar numa colônia, mas ela ainda não está muito evoluída, então ela vai ter que reencarnar. Aí ela é levada ao laboratório que tem ali mesmo, nessa colônia, e com a técnica, né, técnica extraterrestre, ela vai ser preparada para a nova reencarnação. Do que ela estiver precisando, será feita no corpo sutil, perispírito. E às vezes até eles mexem no mental inferior. O superior, não, o superior pertence a Deus. Então, há necessidade, às vezes, dessas pessoas passarem certas coisas na vida para evoluir. Alguns mesmo na colônia que não precisam reencarnar, às vezes eles vêm reencarnar para serem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para melhor compreensão. Duas pessoas, uma precisa reencarnar, é obrigatoriamente reencarnar para evoluir, a outra vai reencarnar sem precisar reencarnar. Então, a que não precisa reencarnar, ela vai reencarnar primeiro. Vai ser uma mulher. Ela foi até um homem na vida passada, mas ela vai ser uma mulher. Para que a outra reencarne no útero dela, para que esse outro que precisa reencarnar se introduza na matéria como é que chama? Do embrião lá, do que foi feito quando a mulher transou, né? Para que esse espírito habite aquele corpo. Para que ela ensine, ou tente, né, ensinar a esse ser do que ele está precisando, ou colocá-lo. Ela vem como espírita, então ela vai colocar essa criança já no espiritismo para que ela possa evoluir, para que ela entenda certas coisas que ela não entendeu na vida passada e ela precisa entender para evoluir. Então isso pode acontecer. Outros que já não precisam evoluir, que estão nas colônias espirituais, elas vão para outras dimensões também. Mas isso demora, não é de um momento para o outro, isso demora anos. Às vezes 100, 200 anos, 300 anos ou mais. Ou pode demorar 10 anos, 5 anos, depende. Bom, então o que acontece aqui na Terra? A pessoa reencarna, as várias coisas que acontecem. Eu conheci uma senhora dirigente de centro espírita, que ela disse que era a terceira vez que ela veio à Terra e casou com o mesmo cara lá, o mesmo marido. É impressionante. Então, uma pessoa leiga, mas que está estudando, que está na espiritualidade, mas ela é leiga dos assuntos de espiritualidade. Então ela escuta isso, o que é que ela vai dizer? O que é que ela vai pensar? Poxa, quer dizer que a gente sempre vem casar sempre com a mesma pessoa. Não. Não, não, não. Cada caso é um caso. Cada reencarnação é diferente da outra. Então, essa foi um caso. Então vem uma outra mulher e casa aí com um homem.
Aqui na Terra foi a primeira vez que ela casou com esse homem, mas ela já foi casada na Idade Média com outro diferente. Ela foi casada na época do Egito com outro diferente. Ela foi casada na Babilônia com outro diferente. Há seres que reencarnam na mesma família pela segunda, pela terceira vez. Por quê? Para aprender a lidar com aquelas pessoas e não sentir raiva nem ódio, para perdoar. Vamos então dar um exemplo, né? Uma pessoa foi muito maltratada com os pais ou com pessoas que a criaram que não eram pais. Então ela diz que eu não quero vir mais nessa família, Deus me livre. Aí a espiritualidade diz que quando a gente diz isso, que eu já disse isso também, que a gente não perdoa de verdade. Bom, então você tem que perdoar. E aí a espiritualidade é que vai resolver se você veio na mesma família ou não. Se você veio como filha, você não vai vir como filha novamente. Geralmente você vem como mãe. E aí vai ter uma filha rebelde, uma filha que te xinga, que te maltrata. E você vai mostrar que você tem paciência com ela. Ela fez mal na vida passada, mas você não está revidando a maldade que ela está fazendo com você. Você está amando. Aí você vai dar provas que você tem amor. Um marido que foi muito mal para você, ele depois vem como mulher e você pode vir como marido. Então, é assim, acho que não precisa dar outros exemplos, pode vir como um primo, pode vir como um sobrinho, um neto. Aí as pessoas geralmente ficam dizendo uma porção de bobagem. A gente vê até nos vídeos na internet, fulano de tal deve ser a reencarnação do fulano de tal, deve ser a reencarnação do Hitler, deve ser a reencarnação... Olha, o Hitler está numa prisão. Então vocês acham que Hitler, depois da maldade que ele fez, que ele veio reencarnar aqui nesta dimensão, que é uma dimensão, não é umbral melhorado? Ele está aprisionado, ou então já está num corpo de macaco lá, ou de um outro bicho pior. Vai demorar bilhões de anos para reunir, para limpar essa sujeirada que ele tem dentro de ódio, de raiva. Sim, porque o que ele fez tem ódio. Tinha ódio de uma determinada raça. Você pode não concordar com os costumes de uma determinada raça, como eu vejo até uns costumes primitivos, né, da raça judaica, primitivos ainda, e oferecem animal, é isso. Mas não é para ter ódio nem raiva da raça. Ora essa. Você pode achar, porque você vê que aquilo não é certo. Fazer aquela oferenda do animal. Isso é conhecimento, sabedoria, mas não é por isso que você vai ter raiva de uma determinada raça. E o Hitler tinha ódio, ou tem ainda, não sei. Como os judeus têm ódio dos árabes, e os árabes têm ódio dos judeus. Há uma coisa aqui também no Brasil. Geralmente carioca não gosta de paulista, paulista não gosta de carioca, só porque tem umas diferenças. Mas não é para ter raiva, mas tem. Muitos têm. Não gosto de paulista. Não gosto de carioca. Que é isso? Num país há diversidade nos estados. Nos países pequenos também, lá na Europa. Dá o exemplo de Portugal. Costumes completamente diferentes. Por exemplo, do Algarve para o Minho, para Beira Alta, Beira Baixa, sei lá. E as danças são um pouquinho diferentes umas das outras. E a pessoa olha, não repara e acha que é tudo igual, porque eles botam a mão lá para cima, né?
essa mão para botar lá para cima deve ser de origem espanhola, porque os espanhóis, né, tomaram conta, numa época lá, tomavam conta, e aí uma mistura, né, de raças. E eles, para dançar com aquelas castanholas, né, faz a mão assim. E talvez porque não se podia, na época dessa dança, tocar o cavalheiro, não podia tocar na mulher, nem a mulher no cavalheiro, né, no homem. Então, e ficou assim, é tradição, é folclore, né? Porque lá ninguém dança assim nos bailes comuns, dança. Eu estive lá e a gente dançava nos bailes, em clube, ou festas que faziam nas vilas, dançava dança comum. Tocava até muito música brasileira, naquela época era a bossa nova. Aí os rapazes queriam até saber como é que dançava a bossa nova, e eu, que eu não dançava nada aqui, nem sabia, e eu ficava até envergonhada, porque, pô, como é que eu vou? Eu não sei. Eu dizia pro cara, eu não sei, mas eu queria aprender a bossa nova. Eles falavam para mim. Era dança russa, dança alemã, a valsa, era dança brasileira e dança deles mesmo, que também dançavam comum. Danças assim, que algumas são até de folclore, mas que eram muito rápidas, e a gente dançava assim no salão rodando, né? Muito rápido. E eu... Então tem certos grupos em Portugal que não suportam os espanhóis, porque eles ainda guardam aquela lembrança da maldade que os espanhóis fizeram com eles, de os colocarem tonéis de azeite fervendo. Né? Estão lutando, né? O espanhol com o português estão lutando. Aí prendem eles, os portugueses, né, perderam as suas armas, prendem eles. Aí jogavam nos tonéis de azeite fervendo, o fogo por baixo. Isso é... Mas isso já passou, não é para eles terem raiva ou ódio ainda. Os costumes espanhóis são diferentes dos costumes portugueses, porque eu escutei uma mulher que se queixar para a irmã que ela casou com um espanhol, ela estava lá se queixando, e a irmã dizia, mas você tem que obedecer a ele é espanhol, com quem diz, você tem outros costumes, não pode dizer, deve ser, eu não sei, mas pelo que eu ouvi, com certeza os espanhóis são mais machistas do que os homens portugueses. Acho que ele falou alguma coisa lá que não queria, entendeu? Também não dá para a gente escutar tudo, né? A pessoa fala alto, a gente escuta alguma coisa, mas não... Então, senhores, não é para dizer não suporto isso, tenta entender. Aqui essa terceira dimensão, cheia de países, cheia de costumes diferentes até no próprio país, é para a gente entender que no espaço, nas várias galáxias constituídas de vários planetas, tem costumes diferentes uns dos outros, tem caras diferentes umas das outras. Caras que você vai gostar, que lindo, outras caras que você vai dizer, não, isso é da luz? Sim, é da luz. Tem umas caras meias estranhas que são da luz, são seres da luz, sim. Tem caras de todos os formatos. Aqui colocaram raça negra, raça amarela, raça azul que ainda tem na Índia, tem alguns azuis, que a pessoa foi lá na Índia e contou, e a raça marrom, que é o indiano, e o branco, o branquelo, como a gente é, e mais branco ainda na Europa, são mais brancos ainda que o branco daqui do Brasil. Para que a gente acostume, para que a gente aceite as raças, porque você, para ir morar numa dimensão evoluída, que tem extraterrestres e que eles se reúnem com outros de outros planetas, etc, etc, ou para você participar de uma reunião da Confederação Galáctica, que é da Luz, você tem que aceitar todo mundo que está lá.
Você vai ver um ser com chifres, você vai ver um ser com olho só na testa, você vai ver um ser com isso aqui largão, que você vai até sentir um pouco de medo. Você vai ver um ser com uma cara triangular, um ovoide com cara ovoide, um creire da luz, voltado para a luz, ou está assim, nem é da luz, nem é das trevas, então eles permitem, né, que um reptiliano, um draconiano, um insectoide, um louva-a-Deus. Aí você vai chegar lá e vai dizer assim, quá, 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 que é isso? Não pode. Você tem que estar preparado, evoluído, para quando chegar num lugar desses, não debochar, não rir ou não ter medo. Quando alguém é levado dentro de uma nave de seres da luz, às vezes eles encontram seres reptilianos que estão servindo à luz, insectóides, louva-a-Deus, né? E outros, né? Vamos dizer, esquisitos, né? E o outro lourinho, que é um pleiadiano, de cabelo até aqui, a mulher de cabelo até aqui, muito bonitos, mas sem atração sexual, mas lindos. Chamar a atenção de vocês, já repararam? Os extraterrestres que têm formas humanas assim, como a gente, eles são lindos, e outras raças, né? Arturianos também, mas eles não têm aquela coisa sexual, como as mulheres aqui na Terra, né? Que você olha para uma mulher, aí você diz, não, mas que mulher é sexual. E a outra que não é sexual, que não tem essa... E é mulher, ela transa e tudo, é mulher, mas vocês torcem a cara. Mas aquela que é a mulher normal, que não mostra, que não está com aquela sexualidade, só pensa em sexo, aflorada, não é uma Lady Gaga, e a outra, como é o nome da outra? Sei lá, não estou lembrando. Ou um homem também, muito sexual, que mostra sexualidade, não é normal. Uma vez um rapaz me perguntou sobre as mulheres que trabalham em centro espírita, as médiuns, por que ele não via essas mulheres assim, lindíssimas, corpos lindíssimos, belas. Ora, se a espiritualidade desse uma super beleza a essas mulheres e que elas se mostrassem muito sensuais, a plateia dos homens, os próprios médiuns que estavam lá, o que ia acontecer? Ninguém se concentraria, porque chamaria muita atenção, né, gente? Ora. Aprendam. Aprendam. Aí vem aquela historinha e diz assim, que essa historinha é mentirosa, mas eu até já tinha botado isso num vídeo, depois aqui a gente evolui mais um pouquinho e vê que é uma mentira. Aí diz assim, é porque a mulher também tem que ter a parte masculina, ela desenvolve mais a espiritualidade do lado masculino, e o homem evolui mais a parte feminina por ser médium. Não é assim, não é nada disso. Lógico que tem muito médium, homem, que optou ou obrigaram ele a ser homossexual. Então você encontra isso em muito terreiro, né? Muito candomblé. Interessante. Porque uns vêm para experiência, outros por determinação da espiritualidade. Você debochava do teu irmão que era gay, você nem o visitava, nem deixava que ele fosse na tua casa, agora você vai ser homossexual, vai reencarnar homossexual e vai passar tudo o que ele passou, para você aprender.
Ele não vai nem conseguir alguém para ficar junto, vai sofrer. E o outro gostou de ser, quer, escolhe, eu quero vir novamente, eu quero, gostei, eu quero, achei que há mais amor entre dois seres do mesmo sexo, alguma coisa assim. Então, senhores, temos que respeitar tudo, porque cada caso é um caso, cada motivo é um motivo, cada propósito é um propósito diferente do outro, tá? Pode ser até que haja uma escolha da pessoa ser uma criminosa para saber o que um criminoso sente, o que ele é por dentro. Horrível. Eu tive a oportunidade de encarar mais de um criminoso, assaltante. Não era um criminoso, era só um assaltante, né? Em vara de instrumento de instrução, vara criminal. As próximas que eu assisti, eu já nem olhava para os olhos dos criminosos, porque, horrível, que horror, ódio puro. Os olhos é o reflexo da alma. E toda essa minha vida eu só vi num olhar bondade, numa pessoa. Era uma Brahmani Kumara. Eu fui uma Brahmani Kumara durante 2 anos. E ela quase nem ia lá. Mas eu, ao olhar os olhos dela, eu digo, meu Deus. Até quase me comovi. O olhar bondoso devia ser assim o olhar do Cristo, Jesus Cristo. Que coisa impressionante. Outras pessoas têm um olhar vago, outras não dizem nada. Tem olhares das pessoas que não dizem nada. Eu acho que o meu olhar atualmente não diz nada. Mas quando eu era criança até adolescência, eu gostava do meu olhar. Ele transmitia alguma coisa que eu não sei o que era. Agora eu olho para o meu olho lá no espelho, não sei. Não vejo, não sinto. Acho que ele ficou neutro. Sei lá. Meu tio, nas fúrias dele, que me criou, ele tinha um olhar de alucinado. Alucinado, desesperado. Já vi olhar triste, mais de um cachorro, triste mesmo. Olhar vago em cachorro também. E olhar de felicidade, parece que é um brilho nos olhos, né, dos animais. Os gatos têm um olhar bonito, límpido, brilhante. Tadinhos. Não estão dentro de casa, mas se sentem felizes. Eles gostam do quintal, que agora não tem quase mato nenhum. Tive que cimentar por causa do tal mosquito da dengue. Eles gostam tanto do quintal que eles não ficam lá dentro da casa desativada, que tem caminhas, colchãozinho para eles de espuma, para eles deitar. E está chovendo pouco, eles só entram lá quando tem temporal. Eles ficam debaixo lá do boldo que não deixa a chuva, né, cair, que está muito grande ali, e de outras coisas. Preferem ficar lá de fora do que entrar lá para dentro. Engraçado, né? Tem até uma caixa de papelão, porque eles gostam de caixa de papelão. Já não tem brinquedos, porque eles não brincam mais, são adultos, não brincam. E onde tem a comidinha, né, para não pegar poeira, que a comida do lado de fora pega poeira, né, pega chuva, então tem que botar lá dentro. E a água do lado de fora e a água do de dentro também. E a água do lado de fora tem que trocar todo dia. A água do lado de dentro troco de 3 em 3 dias. Então, senhores, e vou avisar que nem todo gato gosta de tomar banho. Respeite o gato, por favor. Uma vez por ignorância, fui dar num gato que eu tinha pego e eu morava num apartamento lá na Tijuca.
E ele, desesperado, me furou a veia aqui. E o sangue não parava. E eu vou confessar uma maldade que eu fiz. Eu bati no gato de verdade. E eu fiquei impressionada que o gato... Eu olhei para os olhos do gato e me deu a impressão que os olhos dele estavam cheios de água. E ele tinha mania de pular no meu pescoço, e eu apavorada que ele tivesse. Fui procurar uma caixa de papelão, fui num prédio aí qualquer, mas a caixa era tão pequena. Eu ainda fiz uns furinhos, né? Porque e dei para o porteiro, e eu hoje me arrependo porque eu não tinha experiência, que no morro até faziam mal para os gatos, ou eles pegavam os gatos porque era para pegar rato, e às vezes eles podiam estar passando fome. E se o gato, eu fico até com vontade de chorar e já pedir perdão ao espírito desse gato, coitadinho. E hoje eu tenho uma gata assim cinza como ele era, só que ele era cinza daquela outra raça. E ela é tão carinhosa, comigo ela fica me olhando, ainda vou lá no quintal. E eu às vezes pensando, será que é a reencarnação desse gato? Que é para ele ficar curado da maldade que eu fiz. Eu não sei o que ele passou, né, tadinho. Eu fiquei com medo do gato, foi medo também, e disse, não posso ficar mais com esse gato, depois vou arrumar outro. Por ignorância a gente faz, então o que eu tinha que fazer? Não dar mais banho nele, e fazer algo quando ele viesse subir aqui, nada, só ameaçar assim, né? Eu tenho uma gata que dá mordidinha quando eu começo a brincar com ela, essa brinca de cócega, né? Ela vem e morde, mas ela morde, mas não morde. Mas aí eu faço assim só, ela entende, então ela para. Porque se deixar ela morder, ela fura mesmo, tá? Então, mas eu naquela época, eu era leiga. Eu não sabia cuidar de gatos, realmente eu não sabia. Hoje eu já sei, demorou uns anos, porque eu tive uma leva de um gato, depois outra, e finalmente. E é com amor, viu? Com amor que eles ficam mais inteligentes. Eu tive essa prova. Quando você cuida de amor de verdade, mostra para eles que você gosta deles e cuida bem deles, eles só são rebeldes para dar remédio, para cuidar deles se ficar doente. Eu não sei como vai ser. Porque eles não deixam nem pegar, eles adivinham, quando você quer botar eles dentro da casa, né? E eu com esse problema no ombro, é difícil, muito difícil, vai ser difícil cuidar. Mas de resto, são uma beleza, uma beleza. Por que gato é tão rebelde para tomar remédio, né? Não sei. Bom, então me serviu de experiência, que é com amor, sim, que se cuida de um animal, seja qual for um animal, que se cuida com amor. Agora, lógico que se você tiver um animal muito brabo, e ele já melhorou com todo o amor, com toda a atenção que você deu para ele, mas é melhor também ficar de olho, ter cuidado, porque de repente aquele negócio que ele tem lá de maldade pode aflorar, também tem isso. Não vamos colocar um animal desses que já foi muito bravo, pertinho do rosto, fazer coisinhas com ele, não. Vamos limitar também, para nos proteger. Eu vi um vídeo em que a mulher com pet bull, de repente, quando ela puxa o cachorrinho para passear, ele atacou ela e atacou. Não sei nem o que aconteceu com a mulher, porque o vídeo não foi até final. Eu tenho a impressão que a coleira machucou, porque ela estava meio afogada e ela puxou. E deve ter machucado aqui ele aí. Então tem que ter cuidado com esses bichos que são meio maus, né? E o assunto da reencarnação. Os animais reencarnam? Sim, reencarnam, eles têm que reencarnar. Porque eles têm que ter muitas reencarnações para poder evoluir para ser um elemental, para ser futuramente um ser humano, né?
Então tem que reencarnar muitas vezes. E alguns animais não ficam curados dos traumas que fazem com eles, né? E ainda vem traumatizado. Então você tem uma ninhada de filhotes, um determinado animal, todos são dóceis, o outro apavorado e ainda faz para você quando você chega perto. Por quê? Você fica, ué, trauma, tem que tratar ele com muito carinho, tem que ter com muita paciência. Mostrar para ele que você está fazendo carinho no outro, você vai com a mão delicadamente para ver se ele aceita. Não aceita de primeira, nem de segunda, nem na 23ª, nem na 50, mas um dia ele acaba entendendo. Acaba entendendo e deixa você fazer festinha nele e se aproxima de você. Tem que ter paciência. Insetos reencarnam? Claro que sim. Plantas, árvores, arbustos, ervas reencarnam? Claro que sim. Minhocas, baratas? Claro que sim. Peixes reencarnam? Claro que sim. É um espírito. Barata tem espírito. Mosquito tem espírito. Mate uma barata e diga, a gente não pode ter as baratas dentro de casa, né? Coitadas. Eu tenho até pena, mas eu fico com pena. Se eu puder jogar ela lá para fora, viva, eu jogo. Aí, formigas, tudo tem espírito. Então, como é que vocês acham que a formiga que constrói lá debaixo da terra a sua moradia e leva coisinhas, pega folhinhas, pega nisso, aquilo, como é que elas fazem isso? Com a inteligência do espírito, da mente delas, superior, que ainda não está evoluída como a da gente, mas é a mente, tá? Tem chakra, tem tudo. Animais têm chakras? Sim. Pois o planeta Terra tem chakras. Sabiam? Tem os vórtices, chamam vórtices. Dentro deste planeta e fora do planeta tem chakras. Que ela é vórtice. Que é um vórtice. Ou, se quiser representar assim, nas ligações, em cada ligação, eu não quero apagar, que é para não esquecer o nome, para botar no vídeo, aí eu esqueço. Nas ligações, tem um vórtice. Isso aqui é construído, a gente não vê, mas... Deixa eu ver como é que eu vou explicar. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Então imaginem isso tudo com os meridianos. Esses meridianos aqui, os meridianos aqui na esfera terrestre, isso é uma esfera, né? Isso aqui, tudo em luz. Se você pudesse chegar perto da Terra e tirar uma foto Kirchner, você veria a Terra toda em luz. Em cada ligamento desses finíssimos fios de luz tem um vórtice, ou se tem um chakra, tem chakras de ligação. E um desses está ligado à galáxia, um desses está ligado ao Sol, um desses está ligado ao planeta X, ao planeta Y. É assim. Tudo está ligado e nós estamos ligados a ela, às divindades e a ela, e ao nosso Sol, que é um ser vivo. Se você tirar uma foto Kirchner de uma pedra, você vai ver só luz ao redor dela. Você corta uma folha de uma planta,
e você tira uma foto Kirlian e ela continua com aquela parte que você cortou em luz. E fica ali, ela só perdeu a parte material. É o que acontece quando você perde um braço, uma perna, Deus me livre isso, né? Ele continua ali. E algumas pessoas dizem sentir dor no braço que não existe. Por quê? Porque essa pessoa é mais sensível e consegue sentir que aquilo existe, consegue sentir a dor que ficou formatada ali. Interessante, né? Às vezes você sente dores até que não existe realmente também, tá? Em você. Porque alguma coisa aconteceu lá no perispírito, ou no verdadeiro corpo, alguma coisa. Então vamos recordar um pouquinho, para não fugir do assunto, que é a reencarnação. Então é isso, você reencarna sempre no mesmo país? Não. Você pode reencarnar no mesmo país ou não. Um é dado a escolher, você pode escolher, outros não. Outros, devido ao karma e devido a ter só 2 reencarnações ou 3, a espiritualidade é que resolve onde você vai nascer, em que família você vai nascer. Os que têm direito de escolher, podem escolher o país, o sexo, acho que os pais também. Não sei tudo, né? Então não vou falar. Me parece que também os pais, né? Se você nasce em pais que vão te rejeitar, algum motivo, algum propósito tem. Ou por karma, ou por outro propósito. Para você evoluir, ou para você não ser apegado a essa família, para ajudar a evoluir, ou então para os perdoar. Faz parte da evolução. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Algumas pessoas poderão perguntar: bem, você pode reencarnar na Terra como um animal? Na Terra, aqui, nesta dimensão. Não sei te responder, mas alguns seres irão reencarnar realmente em planetas primitivos e certos animais, o símil e outros animais. Agora, se na terceira dimensão ele pode reencarnar como um cão, como um gato, como um cavalo, não sei te responder. Se vier a resposta nessas novas informações que está vindo, eu farei um outro vídeo falando sobre isso. Isso aí não sei não. Eu penso e procuro dar informações das verdades. Às vezes a gente pensa que a verdade está dizendo mentira. Como no meu primeiro canal, tinha algumas coisas que, como eram muitos vídeos, eu tinha que ver vídeo por vídeo, eu resolvi também deletar, porque, poxa, foi um pouco de preguiça, né? Mas aí também ia ficar, vamos dizer, quebrado em certos vídeos, né? Então eu resolvi e fiz esse novo canal. Não sei se está melhor ou pior que o meu primeiro canal. Eu sei que o meu primeiro canal era legal, mas falava mais, era sobre extraterrestres e da nova ordem mundial, dos seres da não-luz. Falava mais sobre isso. Por isso eu tinha mais gente vendo meu canal, porque eles queriam saber sobre isso. Mas quem viu, aprendeu, né? Então aprendeu. Foram informações dos pleiadianos, e que eles falavam desses seres, eles falavam da nova ordem mundial, falavam, e quem quiser saber é só ler
O livro Mensageiros do Amanhecer, livro Terra, Família da Luz, e tem gratuitamente aí tem um e-book gratuito aqui na internet. É só procurar aí. Antigamente era mais fácil, não precisava nem baixar, era só botar nos favoritos. Agora é tudo complicado. Mas tem. Eu tenho porque eu peguei um tempo em que era descomplicado botar o e-book no computador, né, no notebook. Agora é tudo complicado, até para ler um livro em PDF, tudo chato. Em vez da tecnologia facilitar, complica. As pessoas aqui na Terra estão complicando a tecnologia, né? Enquanto eles complicam a tecnologia, os trevosos descomplicam para pegar os dados das pessoas, para introduzir hack nas coisas que você baixa, que você pensa que está tudo legal e está com coisas... uma coisa que deu aí no repórter da televisão. Cuidado, vocês baixam joguinhos, né, para jogar no celular, cuidado, porque tem uma mãozinha lá atrás. Se você tiver aplicativo de banco e usa o Pix e mais não sei o que, eles vão hackear todos os teus dados, sem você dar conta. E de repente aparece uma dívida enorme, um empréstimo enorme, que você... Ou então você vai lá tirar o dinheiro da tua conta, está zerado. Cuidado, gente. Estou aproveitando, passando essa informação, porque quem está assistindo esse meu canal, esse vídeo, é porque quer evoluir, então merece saber isso. Então é isso aí. E as trevas adoram, adoram que eu diga isso, né? Aí a espiritualidade tem que me proteger, porque eles vão adorar, porque eles também veem, né, esses vídeos, vão adorar a informação que eu dei agora. Olha a raiva deles. Eu sopro a raiva. Não tenho medo. É uma pena eu não ter clarividência assim, como pessoas têm, não precisa nem incorporar. Porque os trevosos também veem ver o trabalho que a gente está fazendo, quando a gente está gravando vídeo. E eu aí me dirigiria para eles e dizia assim, está fazendo aqui o quê? Vai lá para o teu lugar. Tem medo de você não. Não está gostando? Come menos. Certo? Eu não sinto. Porque tem pessoas que têm clarividência e ficam apavoradas. Uma vez, uma moça que morava no segundo andar. Ai, dona fulana, socorro! Tem uma pessoa ali, subiu agora. E eu fui lá, que é, menina, o que é isso? Não tem ninguém. Eu subi as escadas, não tem ninguém. Quer dizer, ela tinha clarividência, viu um ser que a gente não sabe se foi morador antigo, de quando isso aqui foi... Acho que isso aqui foi tinha um chalé antigamente aqui nos fundos. Deve ter sido uma fazenda, alguma coisa, né? Habitantes de outras eras que ficam presos aqui na Terra, e ela viu. Então, ó, já uma que trabalhou em centro espírita viu uma pessoa dentro do dentro do apartamento e disse que tinha uma pessoa assim, assada e tal. Eu digo, será que é fulano? Será que é Beltrano? Eu não tive nem medo. Agora, se ela me dissesse que tinha uma capa preta, com isso, aquilo, se bem que os da luz se disfarçam, né? Eles nem sempre apresentam como um ser das trevas, às vezes eles se apresentam como um ser de luz, né? E aí você pensa que é, aí começa a dialogar com ele. Cuidado, faça o teste com ele. Você aceita Jesus? Aí ele vai dizer que sim, mas aí... Então eu vou irradiar para você a energia de amor que está aqui, ó. Minha energia de amor, receba minha energia de amor. Vou ver o que acontece. Se ele realmente é da luz ou não é da luz. Se você joga uma energia de amor num ser que diz que é da luz e não é,
Eu acho que ele vai se mandar na mesma hora. Vai dar até um berro e vai embora. Porque pessoas que têm passado certas situações na vida e começam a clamar por Jesus, e aí eles vão embora. É muito bom chamar a energia de Jesus. Se você é sincero agora, faz chamar a energia de Jesus para experimentar, por chamar. Tem que ser sincero, tem que acreditar em Jesus, tem fé. Acreditar em Jesus. Acredita em Deus, se você acredita em Deus também. Acredita em Jesus, porque as mentes estão unidas. Mais uma vez, chamo a atenção se algum evangélico estiver vendo o meu vídeo. Evangélico, pelo amor de Deus, não confunda Jesus com Deus. Jesus é uma coisa, Deus é outra. Jesus, um ser como a gente que evoluiu, um avatar, um mestre, um missionário, um amigo, né? Um ser que tem um amor muito grande pela humanidade. Porque se ele não tivesse amor pela humanidade, ele não concordaria vir passar esse sacrifício que ele passou, que ele já sabia que ia passar isso. Então, essa foi a missão dele. E católicos, não pense que Jesus, porque foi morto na cruz, que ele limpou todos os pecados de vocês. Vocês interpretaram tudo errado. Os católicos, os padres, interpretaram isso tudo errado, passaram informações erradas. Ele morreu na cruz porque as pessoas são ruins aqui, os sacerdotes com medo que ele ocupasse o lugar deles, por serem maus e não querem que a população evolua, não querem que a população saiba a verdade, porque eles eram da não-luz, encarnados em falsos profetas, fizeram com que ele morresse lá. Vocês vão pagar os seus pecados. Pecado é erros, né? Que vocês cometem. Maus, serem maus, fofoqueiros, estrupadores, feminicídio, vingança, suicídio também, tristeza, mágoa, depressão. Vocês vão ter que responder isso tudo. Qual ser que sempre se manteve alegre em todas as situações vai responder? Que nada, ele não vai ter nem doença, vai morrer de morte natural. Ou se tiver uma doencinha para ajudar ao desencarne, vai ser uma coisa que ele não vai sofrer muito. Tem uns aí que tem morte súbita. Pronto. Chegou a hora, ele mereceu, não vai sentir nada, é morte súbita. Uns morrem dormindo. Nem sofreu. Não chegou nem a acordar, mas acordou do outro lado, né? Da vida já. E assim meio espantado, que lugar é esse, né? Aí vem os aparadores esclarecer. Meu filho, você desencarnou, nós vamos te levar para uma colônia. Ah, mas a minha família. Então eles explicam, não fique apegado, não. A pessoa, quando se vê do outro lado, não tem que ficar pensando família e no que vai acontecer com a família. Cada um tem o seu karma, né? Siga, quando você desencarnar, siga o que aparecer. Porque quando você vai para um umbral, não adianta que você vai mesmo, né? O magnetismo, eu já expliquei isso, né? Aí sobre o magnetismo que te leva. Porque o universo é cheio de magnetismo. Terra, ela está assim, presa no espaço por magnetismo. As prisões extraterrestres, eles estão presos por magnetismo. Então, há vários tipos de magnetismo, né? Uns que puxam a gente, uns que isolam, fazem uma barreira,
Bem, vou contar, porque nem todos veem o vídeo que eu narrei, uma barreira, quando eu estava desenvolvendo a mediunidade. Porque a gente que vem com missão, muitos ficam bloqueados, não tem que desenvolver. Outros vêm já aflorados e vão em frente. Eu não sei, talvez do ambiente, eu creio até que foi pelo ambiente, né, da criação que vai estar olhando a gente, né? Então eu achei que já estava apta a dar passe nas pessoas, porque eu sentia vibração. Digo, ué, mas já estou aqui há uns meses, ela não manda? A diretora aqui não manda eu dar passe, eu só fico atrás. Por que eu fico atrás da pessoa se eu não... E a pessoa não leva passe nenhum, e eu aqui atrás dela me mandava, e a pessoa saía sem eu dar passe. Eu aí para mim já estava incompreensível isso. Então, aí eu levantei minhas mãos para dar passe, e encontrei uma barreira invisível. Quer dizer, uma energia que eles colocam de contenção. Eu fazia assim, minha mão não ia, e eu fazia assim de novo, e a minha mão não ia. Mas aqui em casa, quando eu me concentrava, a minha mão era livre de dar passe, por isso que eu, quando fui para lá, eu achava que eu podia dar, mas para lá, para o centro, ainda não era permitido. Interessante, né? Mas em casa eu recebia. Quer dizer, por que eu estava preparada aqui e não estava preparada lá? Não sei, mas isso aconteceu comigo. Então, senhores, aos evangélicos que estão vendo esse vídeo, muitos de vocês são médiuns, mas não trabalham como médiuns. Mas às vezes, quando vocês estão ali na igreja evangélica, vocês sentem até um soninho, vocês estão sendo levados teu verdadeiro corpo para fazer alguma coisa. E algumas mulheres estão sendo introduzidas espíritos ovoides dentro do útero de vocês, para depois serem retirados. E vocês vão achar que estão grávidas, né? Mas não estão. Aí, quando vocês estiverem dormindo, ou mesmo na igreja, novamente, eles vão lá, os extraterrestres, e retiram. Técnica extraterrestre. Para que esses espíritos ovoides tenham um choque anímico de construção do perispírito para eles poderem reencarnar. Okay? Muitos de vocês são médios. Agora, aquela palhaçada, geralmente aquilo é pago para fazer aquela palhaçada que está estrebuchando e chama diabo e chama... Aquilo tudo é mentira. Iemanjá não é diabo. Preto Velho não é diabo. Pombagira não é diabo. Exu não é diabo. São espíritos com várias denominações. O que pode acontecer é que um diabo mesmo se apresente com essa denominação, mas os verdadeiros não são. Então ficam ali estrebuchando, caindo. Eu uma vez fui lá na igreja Universal e só via e digo, que palhaçada. E fica estrebuchando. Todo médio que estrebuchar, o médio verdadeiro que estrebucha não está recebendo seres de luz não, hein? Cuidado, hein? Cuidado com os centros espíritas que vocês frequentam. Aí fica estrebuchando, estrebuchando. Eu tive problema num outro centro, saí, porque a dona do centro estava habituada a ver os médios a cair no chão, a se ferir todos. Tinha umas que até seres da não-luz, carregados. Sessões para retirar os obsessores, aí os médios às vezes ficam, né, todos dobrados, todos porque estão recebendo os obsessores daquelas pessoas que eles estão tirando ali, que foram tomar passe. Aí eles pode acontecer isso. Mas aquela palhaçada que, ou na hora de se concentra, receba os seus guias, não. Médio que
cair no chão, ficar todo berrando, feito um desesperado, não é ser de luz, não. Então a mulher não aceitava lá, a diretora era velhinha, a mulher não me aceitava. E o que ficava no lugar dela comandando, explicando para a mulher, ela não aceitava. Quer dizer, ela só sabia, ela só achava na ignorância dela, apesar de ser dirigente do centro, ela só aceitava aqueles médicos que ficavam estrebuchando. E quase todos ficavam assim. Aí eu caí fora. E era um centro bom, hein? E uma que de vez em quando tinha clarividência, até que eu tinha amizade, uma que trabalhou no outro centro que ela trabalhou também, ela disse, ó, que espírito lindo que eu vi do teu lado quando você estava dando passe. Então, eu não incorporava, né? Estava lá. Espírito de luz. O espírito fica aqui, transmite a luz, que ele é de muita luz. Então, eu sou um filtro. Ele também é um filtro de um outro. É assim, parece que são três, né? A luz vem lá de cima, passa por um, o outro filtra. Filtra quer dizer o seguinte, diminui a luz, para o outro receber, até que o nosso guia recebe a luz já numa faixa vibratória em que não prejudica o médium e nem vai prejudicar a pessoa que foi receber o passe. É isso aí. Então, senhores, já falei muito, não sei se esqueci alguma coisa para falar, mas... Então tá aí esse vídeo da continuação. E realmente acho muito importante dar essas informações sobre a reencarnação, porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Como eu disse, tem muita gente que sabe de um caso e fica naquela ideia sempre, achando que tudo é assim, e não é. Então, dei vários exemplos e que esse vídeo até se espalha, que é bom, né? É bom, esse vídeo, o anterior, é bom para que as pessoas fiquem mais atualizadas, vamos dizer assim. Tchau, tchau. Paz e luz a todos.